Olá pessoal, sou o Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje estou aqui em mais uma reunião à distância, embora próximos por várias afinidades, aqui com um conhecido designer português, porque hoje vamos fazer mais uma conversa com o designer para explorar o jogador para lá do designer. Tudo bem, Nuno? Está tudo bem contigo? Também, também. Ok. E hoje consegui não te chamar Paulo, não foi mal. É verdade. Uma luta. Imagino que tenha chamado Paulo 2 ou 3 vezes. Não raras vezes. Pois, imagino que sim. Como é que vai isso? Está tudo bem? Está tudo bem. Está melhor agora. Vamos falar um bocadinho de jogos, não é? Pois é isso, olha, Isto é sobre jogos, não é? é sobre jogos de tabuleiro. Ok. Ótimo. Podia ser sobre onomástica, a origem dos nomes, qualquer coisa, não é? Mas não, mas não. Não, É mesmo, tópico bem mais interessante. é mesmo sobre jogos, não? E para quem não sabe, tu és um designer reputado, conhecido internacionalmente, que fazes então parelha com o Paulo, daí estas confusões do nome, para quem não sabe, mas acho que vamos ver estas coisas com o tempo. E eu já estou a falar demais, normalmente não costumo falar assim tanto. Por isso vamos passar já aqui a palavra para ti, um meeple para ti, que é quem és tu? Quem é que eu sou? Então, já disseste quase tudo. Então, eu sou o Paulo. Não, minto. Sou o Nuno, também conhecido como Por o Paulo. outro, exatamente, o outro Paulo, que faz uns jogos, que organiza umas coisas sobre jogos, que escreve umas coisas sobre jogos, que gosta disto, gostou sempre e que agora profissionalmente vive disto, de desenvolvimento de jogos e trabalha numa editora, a What's Your Game. São alguns anos já de volta dos jogos de tabuleiro e pronto, esse é o Nuno que o pessoal conhece. Ok. E falaste aqui de uma coisa que é trabalhar profissionalmente nisto, ou seja, estás a viver o sonho de Sim, uma vida. Não. completamente. Sim, sim, sim. É daquelas coisas que tu não esperas que aconteça. Quando estava a fazer jogos com o Paulo, apenas como designers, pensávamos nisso e tentávamos que isso fosse possível. Não é fácil, não é nada fácil, mas agora que estamos a viver neste projeto da What's Your Game, numa editora onde desenvolvemos jogos, também criamos e fazemos tudo um pouco, não é? Tratamos da imagem da editora e de outras coisas, é de facto um sonho, é fazer, não trabalhar, não é? É aquela célebre história do se fazes aquilo que gostas, não vais trabalhar um dia na tua vida, não é? E não digas isto aos meus patrões, espero que eles não vejam isto, senão vão deixar de me pagar. Pois, E é chato. se eu soubesse que tu ias para lá de Borla, portanto, se calhar Calma. é melhor não dizer isso. Mas depois, se calhar, não saíam jogos tão bons. Não saíam aquelas coisas que nós gostamos, não é? Isso não sei, isso não sei. Eu gosto de alguns, gosto de alguns. Só digo que gosto de alguns porque não joguei todos. Ótimo. Isso não posso dizer que gosto de todos. Sim. Mas indo aqui ao percurso, porque estas conversas, lá Sim. está, é como dizíamos até antes de estarmos aqui a gravar, isto não são entrevistas, são mesmo conversas. Nesta Uhum. conversa e nesta abordagem que eu normalmente faço aqui com o pessoal que vem aqui falar comigo, é muito para vermos o percurso como jogador das pessoas, porque provavelmente, Sim. sem ser jogador, eu tenho a certeza que é impossível ser bom designer. Tu achas que, que Completamente. isso é possível sequer? Isso é... Não, de todo. Lá está, tal como se vais escrever um livro, se nunca leste um livro, não fazes ideia do que é escrever um livro. Se vais fazer jogos, não fazes ideia do que são jogos, se não jogares e jogares muito e gostares de jogar. Senão não tens, nem vale a pena começar. É, é, é mais ou menos certo que tens de passar primeiro pela fase de jogador, criar ali aquele bichinho, ter um bocado daquela paixão dos jogos, para depois quereres algo mais e tentares também fazer ou fazer jogos ou pelo menos pensar em jogos. E como é que foi esse teu percurso de jogador? Como é que isto começou? Lá está, vamos voltar ao Paulo. Ele, para quem não sabe, é meu cunhado,
eu já frequentava a casa dele aos sábados à noite para fazer umas jogatinas de PlayStation e outras coisas. Assim. Jogamos no PlayStation um Pro Evolution Soccer com os amigos, em várias equipas, e era muito divertido. Mas às tantas aquilo começou a ser um bocadinho mais do mesmo, um bocadinho chato, digamos assim, e ele apresentou o pessoal a uns jogos que ele tinha lá em casa, assim, muito velhinhos, para a gente experimentar, e fomos experimentando. Descobrimos, obviamente, no início os clássicos, aqueles que toda a gente joga, os riscos e essas coisas da vida. Não o Monopólio, Miquel, fica já desde já. Muito bem, muito bem. Não foi o Monopólio. E depois gostávamos. E depois chegávamos a casa e procurávamos investigar essa coisa dos jogos de tabuleiro. Começámos a conhecer alguns sites na internet, coisas muito esquisitas na Alemanha, que vendiam jogos que eles chamavam diferentes. E naquela altura, já lá vão uns anos largos, não era a internet que temos hoje. Mandar vir um jogo da Alemanha não era propriamente a mesma coisa do que hoje em dia mandar vir um jogo de onde quer que seja. Mandámos então vir alguns jogos, um bocadinho de tiros no escuro, pareciam-nos giros, e depois fomos experimentando esses jogos que vão por chegar, felizmente, e fomos experimentando esses jogos. Gostámos, cada um de nós começou a interessar-se um bocadinho com isso, a pesquisar, a comprar, a trazer jogos à mesa, e esses sábados tornaram-se um bocadinho um ritual, e foi-se prolongando durante meses, anos, e pronto, foi assim que começou. Num grupo de amigos, que mais tarde veio a formar o Espelho Portugal, que se reunia para jogar uns jogos. Era isso. Então, basicamente, vocês, esse hábito de jogar esses jogos nunca saiu desse grupo para outros grupos. Ou seja, a coisa não foi além desse grupo de jogadores. Tínhamos o grupo, íamos fazendo os jogos, as noites, íamos descobrindo, era mesmo muito no início. Mais tarde, com o Espelho Portugal, mais pessoas foram aparecendo, porque entretanto começámos um blog, na altura em que os blogs eram uma coisa assim muito na moda. Fizemos um blogspot com o Espelho Portugal e começámos a escrever umas coisas. As pessoas liam e encontrámos algumas pessoas na zona, outras pessoas um pouco por todo o país. Encontramos o Abre o Jogo, que é um fórum que na altura era extremamente popular, apesar de muito indie, onde se encontravam pessoas que faziam aquilo que nós fazíamos. Se encontravam para jogar, que tinham amigos e com quem tu podias ter uma conversa sobre aquilo, as experiências que ias sentindo, porque eles também partilhavam um bocadinho desse mundo dos jogos. Foi aí que conhecemos algumas pessoas que já tinham mais anos ainda do que nós, que nos desafiaram. Então, porque é que não organizam aí uma coisa para a malta do país inteiro se reunir? Uma vez que iria ao centro do mundo, É verdade. não fazem qualquer coisa. E aceitámos o desafio. Assim, Pombeiro, o Manuel Pombeiro, que está agora no Luxemburgo, um abraço para ele. E fizemos a primeira convenção de jogos, Encontro Nacional de Jogos de Tabuleiro, no antigo ali junto ao estádio, para quem conhece, numa salinha muito pequenina, com meia dúzia de pessoas, que para nós parecia um mundo, porque havia muita gente de todo o país que gostava e que tinha jogos, e que estava lá para a única coisa, para jogar, para conhecer pessoas, e foi extremamente interessante. Foi aí que nos abrimos mais um bocadinho à comunidade, percebemos que de facto era uma comunidade, aquilo que existia, havia muito que nos unia a todos, e pronto, daí até passarmos a uma convenção mais frequente, uma Leiria Con, com uma organização mais à séria, mais atrevida, digamos assim, trazer convidados internacionais, dar o salto de espaços de ano para ano, porque cada vez mais ia crescendo. Dessa forma, ver que a quantidade, o número elevadíssimo de pessoas de um pouco de todo o país que iam aparecendo cada vez mais e se juntavam a nós nesta coisa dos jogos de tabuleiro. Ou seja, isso começou um pouco como criar conteúdos e como explorar a parte destes jogos de tabuleiro como hobby. E quando eu falo aqui de hobby, estou a falar um pouco disto como um aspecto cultural, não é? Como falar sobre a atividade, que também faz parte e que
por vezes é quase tão importante como jogar, não é? Esta coisa que nos fascina daquelas conversas, de falar sobre isto. Isto foi uma coisa que vocês criaram, quase sem saber se havia público para aquilo que estavam a fazer, foi isso? Completamente. No início, lembro-me no blog, na altura, quando o criámos, a maioria dos comentários eram de blogs brasileiros, porque apesar de não estarem tão desenvolvidos os jogos lá como estão aqui em Portugal, em termos de percentagem, eles como são mais, também havia mais e estavam mais na internet. E havia 2 ou 3 blogs que trocavam ali umas opiniões e nós comentávamos no deles, depois eles comentavam no nosso, e nós percebemos que não era só um interesse nosso, um interesse português, não era só um interesse europeu, que havia gente do mundo inteiro a jogar os mesmos jogos que nós, a partilhar as mesmas experiências e com esta vontade de escrever, de partilhar conteúdos também que advia desse potencial e também de ser um bocadinho obscuro e das pessoas não conhecerem e tentar chegar a mais gente. Ou seja, estavas a dizer que começaste por jogar, vocês jogavam PES, não é? O Pro Evolution Soccer. Tu tinhas algum Sim. historial de jogar jogos digitais também, para além Não, disso? nada. Nada. Eu sempre joguei uns joguinhos no computador, mas nada de especial, nunca nada Especial. muito interessante, não. Ok, começaram depois por jogar também estes jogos, que foi também um pouco uns tiros no escuro, não é? Foram aparecendo umas coisas e Sim. esta parte a mim suscita-me um pouco mais de curiosidade, porque assim, isto é uma imensidão, não é? Mesmo apesar disto ter sido há uns anos, se calhar há uns 15 anos, não? Mais coisa, menos coisa. Sim. Mesmo assim já havia muitos jogos, não é? Portanto, e Já vocês, existiam muitos jogos. se calhar vocês começaram o quê? Por Eurogames e coisas desse género, e depois foram vendo que havia mais coisas e que havia outras pessoas a jogar isso, porque eu tenho a ideia que também há muitas pessoas que estão dentro dos wargames, dentro dos role-playing games, e que estas coisas, por vezes, às vezes não comunicam muito umas com as outras. Uhum. Não, nós começámos com alguns jogos, os tradicionais, não é? Com o tal risco, com o Catan no início, os jogos de entrada, digamos assim. E quando percebemos então que existiam as tais lojas que falei há pouco, percebemos que não tinha, o universo de jogos era tremendo. Nada comparado com aquilo que é hoje. Nada comparado com aquilo que é hoje. Haviam, sei lá, 20 jogos em carteira, digamos assim, num ano e não as centenas que existem hoje em dia, mas um bocadinho essa palpa delas, digamos assim, no escuro, fomos procurando alguns jogos que mais se adequavam àquilo que a gente e achava que gostava. Então, quando acertávamos em algum, era giro porque depois começávamos a relacionar com o autor ou com a editora. E é aí que começa um bocadinho também desse bichinho dos jogos, que é este autor interessa-me porque fez isto e eu gostei disto. Ainda não percebendo muito bem porquê, o que eram mecânicas, o que é que não eram, era mais a experiência do jogo. Então apostávamos naquele que na altura nos fascinava imenso, com o Rainer Knizia, por exemplo, que tinha uma série de jogos e todos eles nós acabávamos por gostar, que eram diferentes, tinham umas mecânicas, umas coisas giras, e no final deixávamos sempre intrigantes. Então lá está, procurávamos aceder a mais jogos ou do autor, ou da editora, ou até mesmo que tivesse uma relação com aquele tema, digamos assim, com aquela estrutura do jogo. Às vezes acertávamos, outras vezes falhávamos. Falhávamos mais vezes do que acertávamos, claramente, mas não era esse o interesse. O interesse era mesmo jogar. E agora que olho com os olhos de hoje em dia para o jogador que eu era, que éramos todos naquele grupo, e por muito mal que o jogo fosse, era sempre um jogo e era sempre bom de se jogar, porque era aquilo que tínhamos e a experiência era fantástica. Hoje em dia somos todos bastante mais céticos, às vezes mais chatos a jogar, já sabemos mais, já vemos alguns erros nas coisas e às vezes também já não temos paciência para dizer certas coisas. E aquela paixão mantém-se, mas já é um bocadinho mais curada, um bocadinho mais, vamos nos chamar elitista, que às vezes não é bom, mas aqueles tempos foram de facto fantásticos. Descobrir jogos e perceber que existiam tantos e tão bons foi fantástico. Eu nisso também concordo contigo. Acho que quando se entra no hobby, é todo um maravilhoso mundo novo que surge, não é? Que Sim, tudo quer-se experimentar tudo e depois sim, chegamos a sim, uma sim. altura, começamos a ver padrões, não é? Começa a ser quase tudo. Uhum. Ok,
isto é parecido com outra coisa, isto afinal não é assim tão novo. Uhum. E perde-se um bocado da magia, não é? Portanto, depois é É cada vez verdade. mais difícil ficarmos surpreendidos. Mas, Mas curiosamente, eu acho que este mundo tem cada- conseguido surpreender na mesma. Ano após ano se faz sempre algumas coisas interessantes, não é? sim, não é fácil surpreender, até porque o mercado acha que sempre, e agora passando por uma coisa mais recente, não do passado, o mercado cada vez mais nos nossos dias acha que quer ser surpreendido e na verdade não quer. Quer e do ponto de vista editorial quer um bocadinho mais do mesmo. Quer um bocadinho de surpresa, mas quer muito daqueles valores e daquelas premissas que te fazem entrar no jogo já sabendo jogá-lo, digamos assim. Quando queres inovar e se queres inovar muito e se queres criar uma coisa completamente diferente, ou tens de facto um produto que é revolucionário, ou então vais ter muitos problemas em entrar no mercado. Sim, é verdade que cada vez mais catalogam os jogos, não é? É um jogo daquele autor, é um jogo daquela editora, é um jogo daquele tipo, é um Eurogame, é um Ameritrash, é um filler, todas aquelas catálogos, aquelas expressões, e corta-se muito a criatividade, aquela coisa de tentar evoluir, mas é complicado, porque antigamente nós queríamos, no início, pelo menos falando em termos pessoais, nós queríamos um bocadinho mais do mesmo, porque estávamos a descobrir e era tudo novo. E à medida que vamos evoluindo, queremos, como disseste muito bem, ser surpreendidos. Mas às vezes a surpresa é tão grande que tu não estás preparado para ela. Então tu precisas de catalogar muito bem as coisas, precisas ter um género, precisas ter alguma coisa que te permita colocar o jogo na tua cabeça antes de começar a jogar. Quer seja, este jogo é deste tipo, é daquele autor, é daquela editora, é um Kickstarter, é um catalogá-lo de muitas formas, porque se não tiveres, se fores surpreendido, se fores muito surpreendido, é complicado para ti entrares no jogo. Ou seja, ser surpreendido, sim, mas sempre ali com umas diretrizes mais ou menos certas para Sim, sim, consigas sim. enquadrar o jogo na tua coleção. Senão também como é que o vais arrumar? Olhando para trás de ti nessa belíssima Pois, coleção, se tens um jogo tão diferente, depois tens que o não pôr num cabe. tubo isolado. Se ele for uma caixa redonda, né? Uma bola, como é que eu meto aqui? Nem mais, nem mais. Às vezes as Não pessoas dá. perguntam porque é que as caixas não são mais diferentes. Porque as estantes Pois, são assim. todas iguais. Sim, isso, acho que estás a dizer, faz muito sentido, até porque mesmo que nós, eu acho que é uma coisa específica deste tipo de jogos, nós queremos sempre alguma novidade, não é? Umas mecânicas novas, uma coisa mais. Provavelmente quem está até mais virado para os Eurogames procura mais isso, não é? Ali uma maneira diferente de representar aquela coisa e tal, um desafio. No entanto, também se for uma coisa, como dizes, muito diferente, nós não a sabemos enquadrar e nem damos hipótese de estudar. Ou seja, eu adoro jogos económicos, isto não é um jogo económico, se calhar não, nem sequer vou dar o trabalho de querer experimentar o rei do jogo, né? Uhum. Portanto, isso pode acontecer. Mas pronto, acho que parece-me que é uma coisa que é natural. Por exemplo, olha, eu lembro-me de uma conferência de jogos digitais era um dos keynote speakers e ele dizia: vocês nunca inovem nas mecânicas. E eu pensava: Uhum. uou, isto é mesmo uma abordagem totalmente diferente. Ou seja, É não mesmo. é para Mas inovar nas mecânicas. Uou. é muito complicado quando tu tens. Mas faz sentido se pensares nisso. A disrupção, digamos assim, vamos dizer, nas artes, digamos assim. Artes, eu estou a incluir aqui jogos de tabuleiro, não que sejam uma arte, mas artes. Também é um bocadinho assim, não é? Tens que ter. Tens um livro, tens o teu meio, que é o livro. É verdade que podes não ter capítulos, mas geralmente tens no livro, tens de ter um enquadramento. É verdade que podes começar do fim para o princípio. Mas é complicado, tens que acertar mesmo. Só alguns é que conseguiram fazer isso. Há uma estrutura que tens de respeitar. Tens o próprio meio físico que tens que respeitar. E nos jogos também é um bocadinho assim. Tu podes inovar muito. Agora vou fazer um jogo que não é de cartão, que não tem caixa, que tem um sem número de mecânicas completamente diferentes que não pertencem ao universo dos jogos, mas em última análise ter aquela experiência, sentir alguma coisa que as relaciona com o jogo e não as relaciona, por exemplo, com um filme, com um livro, com um quadro, não é?
Ou seja, é ser um jogo. E se saíres um bocadinho disso, é interessante, é um case study, mas se calhar é melhor não inovar assim tanto. Eu lembro-me num projeto onde me tive envolvido que havia alguém que queria fazer um jogo para qualquer coisa. Era um jogo Sim. para fomentar a colaboração, mas sem regras. Uhum. Eu dizia, Lá está. mas isso não é um jogo. Exatamente. Não dá, isso é outra coisa. É outra coisa, pronto. Eu, por acaso, Uhum. lembro-me disso e foi uma coisa que me marcou, porque para mim era tão óbvio que um jogo tinha que ter regras, Uhum. mas para aquelas pessoas daquele projeto, não. As regras eram condicionantes ao comportamento das pessoas. Eu, ok, pronto. Nunca tinha pensado nisso, mas pronto, não é um jogo. Tirar as regras do jogo dava-nos imensa, Oh, era imensa vantagem. espetacular. Era Dava espetacular. uma flexibilidade incrível. Um dia podia jogar um minuto, não era 3 dias a jogar o mesmo jogo, só Sim, isso era sim. altamente flexível. Era um filler que era, não filler, e era tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo. As E regras. Né? tinhas dito aqui que jogaste com Sim. este grupo, ou seja, continuaste sempre a jogar até agora com o mesmo grupo. Foi uma Sim. coisa que se manteve sempre até agora, ou seja, não tentaste evangelizar mais ninguém, não foi nunca Não, no passasse. início era esse quase o bichinho da evangelização, digamos assim. Foi por aí que criámos a convenção, foi por aí que fizemos encontros de jogadores em Leiria no início e depois também na Marinha Grande. Fizemos também ações em escolas, um pouco por todo o Conselho, também no Distrito, depois fomos convidados para várias coisas. Mas depois, a certa altura, entraram outros projetos, outras coisas que depois não davam para conciliar as duas coisas. E foi aí que também que entrou o Grupo Porto Gamas de Leiria, que eu acho que tu conheces bem, Já ouvi e, falar, e que nos deu uma grande ajuda, ouvi falar que talvez, mas de falar, né? por aí. Tenho de ir lá um dia destes. Sim. E agora, voltando também um pouco atrás, queres-nos falar de alguns dos teus jogos preferidos? E se quiseres fazer isso de um modo cronológico, ainda se calhar será mais interessante. Se o que te Jogos, começou a fascinar muito e depois. sim, no início, jogos favoritos. Não tinha assim. Lá está, no início todos os jogos eram favoritos, porque era um jogo novo, era fantástico. O jogo que mais me marcou no início, que até hoje é o meu jogo favorito, e é só, portanto é fácil de falar sobre ele, foi o Braço, que foi um daqueles jogos que eu joguei de um tal de Martin Wallace, que entretanto passou a ser o meu designer fetiche favorito, assim, uma espécie de ídolo, que nos brindou com a sua presença numa convenção numa Leiria Con, que depois passei a conhecer em Essen, que é uma pessoa cheia de ideias e com muita opinativa, que também me ajudou um bocadinho no início da criação dos jogos. E porquê esse tal de braço? Como tu dizias há pouco dos jogos económicos, eu também tenho esse bichinho dos jogos económicos, também gosto um bocadinho deles. Aquela simulação de jogos, eu tenho uma formação. Formação não, foram apenas 2 anos universitários, depois mudei de curso, mas no início em História, que era uma paixão que eu tinha, que gostava imenso, e os jogos do Martin Wallace, daquele designer, tinham isso, era uma simulação económica naquele jogo e uma simulação histórica. E as mecânicas, pela primeira vez, eu via que as mecânicas simulavam a história. E não era simulavam por escrito, simulavam através de mecanismos artificiais de jogo. E simulavam de uma forma tão interessante que me levou a pensar que epá, isto é giríssimo. Tu consegues tirar um período histórico e transmiti-lo, tentar colocá-lo num jogo através de um conjunto de mecânicas que te levam a sentir que estás lá e não a ler que estás lá ou a ver a arte que estás lá, como muitos jogos fazem. E isso estimulou-me bastante. E o Braço fazia isso. O jogo era sobre a Revolução Industrial e era um jogo com duas fases, com o início pastelão, lento, com um final tremendamente rápido, com decisões constantes, perspectivas económicas, avaliar decisões, empréstimos, dinheiros, materiais, matérias-primas, e tudo aquilo funcionava
mas no final o que me transmitia o jogo era que todas as mecânicas e todas as dinâmicas me davam a sensação de uma revolução. E foi isso que me levou até hoje a considerar daquele jogo e aquela experiência, um daqueles jogos que eu jogo sempre e gosto muito e que acho que vou-te manter na minha coleção para sempre e que jogo sempre com quem quer que seja o tal braço. E agora com estas duas novas versões, continuas a Sim, ficar a preferir a primeira? sim, claro. Tem mais a ver com, já joguei centenas de vezes a primeira versão. Para além disso, como te dizia, não tem a ver tanto. Eu gosto mais da arte desta nova versão, obviamente, é mais interessante, mais moderna, mas continuo a ter um fascínio especial por aquelas moedas prateadas e acobreadas, douradas, sem sentido, mas que têm uma sensação tátil fria que custam a ganhar e que custam a sair da mão para fazer ações. Aquelas fichas de póquer já não é Revolução Industrial, é giro, mas não é Revolução Industrial, percebes? É uma coisa um bocado Eu com sou um uma bocadinho purista cosmética. nesse aspecto. Não quer dizer que não tenha as versões todas. Pois, Tenho. imagino que Enquanto tenhas. colecionador, tenho, sim, tenho as Imagino. versões todas e tenho as poucas chips do braço e mais umas tantas versões. Ainda Então, assim, aquela sensação inicial não se consegue replicar numa nova versão de jogo, neste caso. não há nada como um cubinho, não é? Eu já fui mais fundamentalista do que o vinho. Mas, assim, se tiver razão de ser, lá está. Uma coisa é tu colocas uma miniatura desta altura no tabuleiro e não se consegue ler o tabuleiro. Isto não faz sentido. É design pelo design. Estamos a colocar uma coisa no tabuleiro que está a atrapalhar, não está a ajudar em nada. É verdade, pode ajudar tematicamente, mas se não for prático, também está a atrapalhar mais do que ajudar. É assim, às vezes os cubos, e nisso os homens ensinaram-nos bem, todos os cubinhos ajudam porque têm uma cor, não andam de um lado para o outro, ficam quietinhos num sítio Não e não roda, não é? ocultam informação. Não rodam, exatamente, lá está, mais uma daquelas coisas. Porque é que nós fazemos um jogo sem regras, sem cubos, com esferas, não é? Porque depois vem, ou com peças de cortiça, porque depois vem um bocadinho de vento e pronto, o jogo foi giro, mas acabou. Então, é assim, cubos sim, mas há componentes agora que, de facto, alguns deles se justificam e já conseguimos algumas produções bastante giras. Uhum. E aquilo é como dizias, né? Ajudam também a contribuir às vezes para aquilo que é a narrativa do jogo e para a temática, não é? Sim, e com o advento do Kickstarter, que bem conhecemos, é fundamental para atrair as pessoas um bocadinho ali ao jogo, mais do que aqueles que não te conhecem, aqueles que não conhecem a tua editora, que não conhecem o teu trabalho, às vezes são mais facilmente atraídos por uma imagem bonita do que por um currículo ou um livro de regras bem estruturado. Ok. E, de facto, a produção dos jogos não tem vindo a melhorar com isto do Kickstarter. E isso também é bom. Conseguimos ter produções mais interessantes e mais pessoas, os níveis de entrada a baixarem mais um bocadinho, porque as coisas estão mais bonitas, são menos Uhum. quadradas, não é? E isso é ótimo para a indústria. Sim, também tenho a ideia de que o facto do jogo ter uma boa presença de mesa pode ajudar algumas pessoas a quererem experimentar, pelo menos. Pode não ser para elas Sim, o jogo, mas pelo menos sim, cativa um pouco mais. Eu tenho assistido a completamente. isso, tenho assistido a isso. E por vezes levo alguns desses jogos, quando estou a fazer normalmente algumas aulas de introdução a isto, levo, e as pessoas ficam Sim, realmente curiosas porque não estão habituadas a esperar que um jogo tenha aquele aspecto. Um jogo de tabuleiro. Porque estão sim, habituados sim, sim, aos jogos do claramente. mercado de massas, são mais baratos, os componentes não são tão cuidados, e eu acho que é uma boa Uhum. maneira de causar ali um impacto. Falaste aqui da tua coleção. És também um colecionador de jogos? Eu sou claramente um colecionador de jogos, já fui mais. Acho que somos todos não, mas a maior parte dos jogadores, pelo menos aqueles com quem eu vou falando, é um bocadinho assim: começa com uma coleção, um ou dois jogos, e não para de crescer, 2, 3, 20, 30. Eu cheguei aos 300 com alguma rapidez.
e depois estagna um bocadinho ali nos 300, 400, porque depois também vem aquele problema do espaço, que não há espaço para ter jogos, e vai-se tentando reorganizar, vão-se dando prioridade a alguns jogos que pareciam que teriam um lugar de destaque na tua coleção para sempre. Infelizmente têm que sair para entrar outros melhores, e esse jogo também de manter a minha coleção naqueles 300 jogos, 200, 300 jogos, também é muito interessante. Às vezes custa muito tirar um jogo da coleção, ter que o vender ou dar ou doar para colocar outro, mas também dá algum valor aos novos jogos que entram na coleção. Dito isto, não tem entrado muitos. Eu tenho comprado muitos, mas não tem entrado muitos. Os clássicos mantêm-se. Há deles que eu olhando para trás de ti, que muito parecidos com os que tens por aí, que se vão manter na coleção. Continuo a comprar jogos, já não tantos que comprava, um bocadinho mais seletivo, também antes para ter jogos tinha que os comprar e jogar, para os jogar. Hoje em dia já conheço mais gente, já estou mais dentro do meio, já consigo jogar um jogo com outras pessoas que entretanto o compraram, ou com outros grupos que entretanto tiveram acesso a ele, já é mais fácil. E falaste-nos do autor preferido, não é? Martin Wallace, acho que não vale a pena insistimos mais nisso, parece-me que foi óbvio. Sim, posso falar em mais uns quantos, mas se quiseres, ótimo. Martin Wallace é claro. Quem mais? Não, eu falo sempre dos mesmos três porque os três têm valor de maneiras distintas. O Martin Wallace, como te falei, o outro é o Mike Gertz, que é uma personagem dos jogos de tabuleiro mundialmente famosa que eu gosto muito e que felizmente também tive o prazer de conhecer, hoje considero um amigo, mas que com uma elegância que já não se vê, tem aquele estilo muito alemão, mas ao mesmo tempo uma enorme capacidade para fazer jogos que parecem óbvios, parecem simples, mas que têm uma dinâmica e uma complexidade de escolhas que os tornam únicos. Apesar de às vezes parecerem todos o mesmo jogo. Então é um dos meus designers também favoritos. E o outro que gosto sempre de dizer é noutra lógica diferente, nos jogos mais familiares, que é o Michael Schacht. Também uma pessoa que gosto muito, enquanto pessoa, mas enquanto criador de jogos, faz daquelas coisas que eu sempre quis fazer e raramente consegui, se é que alguma vez consegui, que é fazer uma mecânica simples, mesmo muito simples, mas ao mesmo tempo com um conjunto de dinâmicas que fazem com que o jogo funcione sempre à volta daquela única mecânica. E isso existem poucas pessoas, poucos autores que consigam fazer aquilo que ele faz, que é não adicionar criação, mecânicas, processos a um jogo de forma a torná-lo mais interessante ou a tentar que ele funcione. Os jogos dele são, pelo contrário, minimalistas na abordagem, mas eu que já tentei fazer esse tipo de jogos, sei o quão difícil, quase impossível é fazer isso e quanto mais fazê-lo como eu faço. E para além de autores, que editoras é que são assim tuas preferidas que tu achas que são muito interessantes também? Acho que a mais interessante de todas, sabes qual é, não é? Esse suspeito. Para qual eu trabalho neste momento. Não, é verdade, é completamente suspeito, mas ainda assim tem alguns dos meus jogos favoritos e o tipo de jogo que fazemos na What's Your Game é um tipo de jogo que eu sempre gostei. Com muita força nas mecânicas, com uma grande complexidade, não por complexidade, mas por. São mesmo difíceis de jogar, têm muitas escolhas, têm escolhas importantes. E não são só complexos porque têm muitas regras, são complexos porque são difíceis, que apresentam-te um desafio importante. E esse é o tipo de jogo que eu gosto e eles fazem isso muito bem. Noutro patamar, que é no início, a Anzig Loop também fazia isso para mim. Hoje em dia, mais num patamar um bocadinho mais médio, porque entretanto fui jogando jogos de outro nível,
faziam isso no início, era uma editora que eu gostava muito no início. Temos, sei lá, a própria Splotten, que fazia jogos assim muito diferentes, muito económicos e muito especiais. Também cheguei a estar na fila para ir buscar jogos deles. Parece que estão noutro campeonato, não é? Parece que Sim, atuam segundo regras que mais nenhuma editora sim, poderia trabalhar completamente. daquele modo. Não é? Sim, mesmo, a nível de produções, a nível de falhanços de produção, meu É Deus, tudo estranho. as coisas que eles. É tudo muito estranho. Pronto, e depois havia também aqueles jogos de comboios que eu fui gostando também, mais de nicho, digamos assim, os 18 XX, que ia buscando aqui e ali, algumas editoras assim mais independentes. Mas eu, nas editoras, eu gosto de como trabalham muitas. Sigo algumas, mas também e principalmente do valor ao trabalho também dos designers e a temas e a mecânicas e eu gosto de explorar, não é muito pela editora, é mais pelo tipo de jogo que eu acho que vem daí. Às vezes uma aposta no escuro, como editora independente, outras vezes como no caso da What's Your Game, podes comprar com um bocadinho mais de segurança porque sabes que o tipo de jogo que fazemos vai ser sempre naquela linha. Então tens um bocadinho mais de à vontade para arriscar. Sim, sim. Eu, pessoalmente também acho que é uma editora que eu diria que é previsível no bom sentido. Nós Sim, sabemos que tipo de jogo é que vai sair dali. Portanto, nós sabemos que não vai ser um party game, não é? sim. Dificilmente seria se dá uma coisa dessas, não é? Temos sempre Lá está. ali, E mesmo que saia, vai ser um bocadinho desafiante, digamos assim. sim, não será Vai sempre ter um igual. bocadinho de challenge. Não, não, não. Aliás, o que para mim, se eu tivesse que classificar, eu diria que é uma fusão do Eurogame clássico com o jogo económico, que é aquilo Sim. que eu tenho sempre a sensação quando jogo os vossos jogos, é sempre isso. Uhum. É quase um estilo em si próprio. Mas pronto, isso é a Sim. minha opinião. É a minha opinião. Pode ser totalmente errado. Aliás, pode ser, não, é quase certeza totalmente errado. E irrelevante e inútil. Mas voltando aqui a coisas mais úteis, que é tentarmos descobrir aqui se alguns destes jogos em particular influenciaram a tua entrada aqui como designer. Destes jogos, algum diz, epá, isto vai-me inspirar para eu meter nisto. Se queres que diga não, porque eu Não? nunca pensei em meter-me nisto. Não, 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 de Ok. todo. O facto de ter tentado fazer a criação e o design de jogos vem muito, mais uma vez, do outro tipo que tu te falaste no início. Não vamos referir o nome, porque ele é que me convidou, teve uma ideia para fazer um jogo e convidou-me e disse: epá, eu tenho aqui umas ideias, isto sozinho é complicado, não queres vir aqui experimentar isto e a gente fala um com o outro e ajudas-me também aqui a criar isto. E para mim aquilo não estava todos os meus planos, nem não sabia o que fazer, nem como fazer, mas ele foi dizendo, convenceu-me, eu tentei, epá, e depois é inacreditável o bichinho que fica lá, né? Aquela coisa da criação, como começas com o projeto, todos aqueles desafios, tentar que as coisas funcionem, tentar que o projeto avance, testá-lo, corrigir e pronto, isso. E depois fiquei completamente viciado nisso. Mas não houve assim um jogo que me levasse a criar, porque na verdade eu nunca pensei em desenhar jogos, se não tivesse sido desafiado pelo tal sujeito que falámos há pouco. Pelo Nuno, não é? Nuno, exatamente, acho que é Pelo Nuno o Nuno. nome dele. Sim. Nunca teria feito, nunca teria começado, mas ainda bem que ele me desafiou, porque epá, não me conseguia ver a fazer outra coisa hoje em dia que não fosse isto. Ou, se- E, ou e é seja, uma coisa incrível. não foi, estavas a jogar um jogo, epá, este jogo precisava mesmo aqui desta alteração para ficar Não, bom. não, não, não. Isso não me acontecia, infelizmente, e digo isto infelizmente porque é muito complicado, acontece-me agora sempre. Não é? Uma vez que agora fazer jogos e corrigir jogos e pensar em jogos é o meu trabalho, sempre que jogo um jogo estou constantemente a pensar porque é que isto está aqui e não está aqui,
isto não faz sentido aqui, será que é mesmo assim? Deixa-me ver nas regras. Ok, isto está aqui por causa daquilo ali, e se fosse eu a fazer, se calhar fazia assim, mas ok, isto deve estar naquele sítio. Às tantas estou a jogar e eu ainda estou a pensar porque é que isto está aqui? E às vezes estás tanto a pensar no jogo, no que está por trás do jogo, que absorves demasiado nisso e te esqueces um bocadinho do aspecto lúdico e da vertente de estares a jogar um jogo. E isso era algo que não me acontecia antes e agora acontece-me vezes sem conta, e às vezes é preciso também parar um bocadinho e, isto é só um jogo, deixa-me só espairecer um bocadinho e jogar. Porque cada vez mais, às vezes, tenho que jogar uns joguinhos assim menos desafiantes e Mais disruptivos, não é? mais disruptivos completamente, para conseguir aquela sensação do não estou a pensar no que está por trás do jogo, não estou a trabalhar, estou mais a espairecer, a divertir-me. Ou seja, neste momento, os principais jogos que tu jogas são jogos que jogas mesmo, ou é o facto de estares a criar um jogo? Qual é que é o teu jogo preferido neste momento? Jogar jogos ou criar jogos? Criar jogos é sempre algo que... Porquê? Porque é um processo que não para. Mesmo de jogos que já estão feitos, vejo, por exemplo, atrás de ti a Unipon, que é uma boa escolha, grande jogo. Os autores são fantásticos, sobretudo o Paulo, que, que por vezes ainda penso nesse jogo, ainda estou a criar, ainda estou a pensar porque é que aquilo não era assim, ou porque não devia ser assado, porque é que... É complicado, é mesmo muito complicado pensar constantemente em jogos e estar a jogá-los constantemente na tua cabeça, mais do que testá-los, porque às vezes testá-los acontece muito mais junto à parte final do desenvolvimento, quando já tens uma estrutura e um jogo em que acreditas bastante, é que consegues testá-lo com um ritmo mais interessante que pode ajudar no desenvolvimento. Mas aquele processo, ainda antes dessa fase, tu jogas um jogo vezes sem conta na tua cabeça, às vezes jogos que até já estão publicados. Não quero dizer que não gosto de jogar outros jogos, se saem coisas novas no mercado, sobretudo coisas daquelas que eu estou habituado a jogar e gosto sempre de ver um novo jogo, gosto sempre de saber o que é que até porque faz sentido no trabalho, saber o que é que os outros designers andam a fazer, qual foi a nova mecânica do Stefan Feld, qual foi o jogo antigo que o Knizia revisitou neste ano. Essas pequenas coisas que eu gosto sempre de saber e de estar um bocadinho atualizado. Ele que nunca vê os jogos dos outros, né? Para não ficar contaminado. Não, de todo. Mas que percebes é porquê? chato. Porque ele faz sempre o mesmo. É chato, tem que estar sempre a jogar os jogos dele, não é? Sim. É... Grande senhor. Também tive a oportunidade de conhecer uma vez, mas é outro tipo. Tem outro tipo de indumentário, outro tipo de postura e também super importante nos jogos de tabuleiro, mas noutro nível. Sem dúvida. Provavelmente eu diria que é aquele nome que surge sempre quando se faz algum documentário, alguma peça sobre o assunto, não é? Aparece logo o Senhor do Laço, não é? Completamente. Talvez para as pessoas que justificado, não é? É uma sim, quantidade de trabalho monstruosa, é uma coisa incrível. Justificadíssimo. Até hoje eu fico fascinado com como é que ele saca aquelas coisas absolutamente fantásticas que parecem não fazer o mínimo sentido, mas até hoje não consigo arranjar outros sistemas de scoring tão interessante como o do Genial ou do Tigres e Eufrates, em que tu pontuas a cor que tens menos. Que sentido é que isto faz? Absolutamente nenhum. Tem algum tema? É zero. Funciona assombrosamente bem no equilíbrio de um jogo. É inacreditável. Uma tensão brutal no jogo, não é? Tensão inacreditável, o jogo fica imediatamente equilibrado e torna todas as decisões relevantes. E até hoje eu penso nisso e Knizia, devia ter sido eu a pensar nisso. Da importância das mecânicas, não é? Que dás valor a isso. Quer dizer que para ti as mecânicas vêm primeiro que o tema, ou isso é um mito? Aquelas conversas que nós ouvimos sempre por aí. Eu acredito piamente que existam autores que o conseguem fazer, eu não consigo. Sempre que criámos jogos veio primeiro sempre o tema e só depois a mecânica. A mecânica que, como te falei há pouco quando discutíamos o Lance, o Martin Wallace, aquela sensação de tu conseguires
uma mecânica que transmite o feeling, a sensação do jogo, do tema do jogo, é a Swirl. Se conseguires que a mecânica esteja associada ao tema e que isso passe ou não, mas que a base do jogo nasça daí, é essencial para nós. Nos nossos jogos sempre foi assim, sempre foi vem o tema e depois associa-se a mecânica. Não quero dizer que por vezes não penso em mecânicas ou que saiam mecânicas de outros jogos que entretanto ficam no limbo, que eu não tenho um livrinho cheio de, não é cheio de mecânicas, mas é com ideias soltas que me vão aparecendo aqui e ali, que às vezes tu consegues encaixar num jogo ou num tema. Mas é primeiro o tema que te vai encaixar essas mecânicas que já existem no jogo. E não o contrário. Ou seja, tu não agarras na mecânica e pensas, olha, se calhar isto vai para ali. Não, é precisamente o contrário. Olha, este tema precisa de qualquer coisa que o torne mais isto. E se tu já tiveres alguma mecânica, alguma coisa que transmite esse sentimento e experimentas e funciona de facto no jogo, podes adicioná-lo ao jogo. Mas no início sempre, o jogo, a forma como se constrói o jogo, como se cria o ritmo do jogo, as dinâmicas do jogo, a primeira mecânica e a estrutura inicial vem do tema, sem dúvida. O que é chamada as mecânicas core, não é? As core mechanics, as mecânicas base. Por exemplo, foi assim que surgiram os temas para os vossos jogos para o Madeira e para o Nippon, por exemplo. Vocês pensaram que quer fazer um jogo sobre a exploração da Madeira e um jogo sobre a Revolução Industrial no Japão? Completamente. Um bocadinho de, no caso do Nippon, um bocadinho de homenagem ao braço do Martin Wallace sobre uma revolução industrial e tentando simular numa forma um bocadinho mais moderna, porque o braço é um jogo assim mais antigo, digamos assim, a mesma sensação de revolução, de rapidez, de ação, de ciclos num jogo. E isso está no final do jogo. Se as pessoas depois reparam que isso tem alguma coisa a ver com a revolução, não, mas depois no final do jogo até me dizem o jogo demorou uma hora e meia, mas pareceu muito rápido. E eu fico extremamente contente, porque é essa a ideia. O que está por trás do design no início é isso, que o jogo tem que se sentir rápido, porque é uma revolução. Foi algo único no Japão. Foi uma revolução industrial ciclónica, rapidíssima. Coisa que aconteceu assim em um quarto do tempo que a Revolução Industrial na Europa e nos Estados Unidos. E esse pequeno sentimento que aparece no jogo, que traz também dos ciclos e das consolidações que vão acontecendo ao longo do jogo, foi algo que esteve lá desde o início. No caso do Madeira, sim, foi primeiro o tema. Como disse, como foi o primeiro jogo, foi o Paulo que visitou a Madeira e que gostou da história da ilha e que me convidou para fazer um jogo. E numa das primeiras sessões apareceu uma mecânica de dados que tinha o número 1, 2 e 3, que respeitava as capitanias da ilha, a forma como a ilha estava dividida em 3 capitanias e a forma como podias posicionar os teus dados e a tua influência nessas capitanias com essa mecânica. Havia outras coisas que entretanto se foram perdendo, outras que se foram pondo, mas a mecânica core, o inicial, os dados e os números, nasceu do tema e muito do que lá está tem a ver com aquela história inicial da ilha. No Panamax não é preciso não falar. Não? O tema está lá. Mas no Panamax também tínhamos a ajuda do Gil, que foi ele que começou o projeto Gil Dorei da mesa do Organs. Mesmo agora, que também foi extremamente facilitador então nessa entrada do tema e no aparecimento dos barcos e da movimentação. Nesse jogo o tema literalmente flui pelo jogo. Exatamente. É muito tema. Aliás, eu fiz aqui há pouco tempo um top de 5 jogos Eurogames com tema e eu pus lá o Panamax porque raramente aquilo temos mesmo a noção de estar a transportar cargas num sítio que está entupido e que temos de tentar fazer passar os nossos à frente. Às vezes as pessoas dizem que o jogo não é tão complicado ou complexo, digamos assim, como os outros, mas é bom perceber que o jogo foi feito num contexto diferente para o mercado americano, numa altura em que o mercado americano não conhecia muitos jogos europeus, não lhes dava assim tanto valor. Foi para ser lançado também nos Estados Unidos, com um tema claramente a apelar ali para aquele lado do globo. E eu orgulho muito do jogo por causa disso, por causa mesmo dessa sensação de
física do movimento, das coisas afunilarem um bocadinho ao longo do canal, de sentir as mercadorias e a pressão de entregar as coisas e os preços exorbitantes que se praticam naquele canal, e não podes estar lá parado, tens que chegar ao outro lado o mais depressa possível, e toda aquela dinâmica de eclusas. Gosto muito disso. Mais uma vez, dando grande crédito à Amiibo, que já tinha na versão original muitas dessas dinâmicas. Pegando aqui no Panamax, por exemplo, a versão que eu tenho, eu depois pedi umas impressões 3D dos barcos. Sim. Tenho essas, acho que fica fantástico. Eu fico ainda mais giro com aquilo. E tu, já falámos um bocadinho disto, achas que esta coisa dos componentes hoje em dia, que são tão marcantes no Kickstarter e tal, achas que faz toda a diferença hoje em dia ou não? Faz. Vai fazendo. No caso do Panamax, para seguir aí o teu exemplo, se for funcional, e lá está, essas miniaturas agora que eles arranjaram, que se imprimem em 3D, de facto são funcionais, cabem lá de facto as coisas, são mais fáceis de transportar. Na altura, quando lançámos o jogo, também podíamos ter pensado nisso, mas a questão de orçamento para um jogo desse tipo, o jogo passava de 30 euros, 35 para 100 euros, e na altura para um jogo onde o advento do Kickstarter não existia ou era quase marginal, não faria o mínimo sentido. Mas hoje em dia, numa nova edição, claramente, se o componente se adequar e seja útil ao jogo, não há como não ter os barquinhos ali andar de um lado para o outro. Eu que disse há pouco, respeito muito quando se cria algo bonito ou original num jogo, um componente bom, que faça sentido e que seja prático e que seja útil ao jogo, funcional, acima de tudo. Se for bonito, melhor ainda, mas se me estás a colocar coisas no jogo que estão lá claramente só para atrapalhar, de certa forma, ou para tentar induzir um tema que de outra forma não existiria, já não sou tão a favor. Ainda assim, sou um consumidor como outro qualquer, e se vejo um produto bonito no Kickstarter, também faço back mais facilmente se for, lá está, bonito e não funcional, do que se não for. Portanto, eu digo isto do ponto de vista mais teórico, porque na prática percebo claramente que um produto mais apelativo, com uma caixa maior, com componentes mais diferentes, será sempre muito mais atrativo e um produto mais interessante para algumas pessoas do que se não tiver essas coisas. Mas também depois acho que já aconteceu em alguns jogos de Kickstarter, que chegam a casa e tu olhas e começas a ver a dimensão das coisas e a perceber que nada daquilo é justificado. Também percebes que se calhar podias, em vez de ter pago 100 euros, podias ter pago 30 e terias o mesmo jogo, ou melhor ainda. E esse equilíbrio vai-se fazendo entre o consumidor e o editor. Neste momento ainda vivemos naqueles inícios do Kickstarter em que mais é melhor do que... Eu tenho um caso desses, que é do Big City, da Mercury Games, Sim, que é aquela edição também do Container, que é sim, gigantescos barcos. Absurda, não é? Tem, por exemplo, o Big City, em que eu ainda não o joguei, porque a caixa é tão grande, é um trambolho, literalmente, e cada edifício da cidade está metida dentro de uma espumazinha, que nem sequer... Porque é trabalhoso e pesado, ainda nem o experimentei. Mas fiquei altamente fascinado quando aquilo saiu. Lá está. Funcionar, funciona, mas de facto não é prático. Às vezes não cabe numa mesa normal de jogo. Pois? São aquelas pequenas coisas que as pessoas não percebem, porque também nós não explicamos que estamos do outro lado. Eu também não as sabia quando estava do lado apenas do consumidor. Mas, dar-te um exemplo, os nossos tabuleiros na What's Your Game tinham um formato, e esse formato era único e era feito para as mesas habituais, para caber numa mesa habitual, por exemplo, as mesas que usamos em Essen, para toda a gente poder ter a mesma distância de tabuleiro de um lado e do outro, e para ser jogado a 4 jogadores de forma perfeita. Podíamos fazer tabuleiros maiores? Podíamos. A nível de custos, representava alguma coisa. Muito pouco. Se calhar vendíamos mais. Mas também não o queríamos fazer para não obrigar as pessoas a tentar jogar um jogo e depois, se calhar tenho que pôr mais uma tábua nesta mesa, ou não consigo jogar o jogo aqui, tenho que jogar noutro sítio, para ter também um bocadinho dessa harmonia. São aquelas pequenas coisas, aquelas pequenas práticas que são complicadas de explicar. Tamanhos das caixas, a forma como fazes o shipping de encomendas, se elas tiverem um formato
O mais interessante, não é? O peso da caixa, a nível de transporte, das encomendas, são coisas que não são fáceis de ver pelo público em geral. Às vezes perguntam porque é que o shipping custa isto ou aquilo, e depois percebem, porque se tiver 3 quilos é completamente diferente de ter 2. São pequenas tecnicalidades que não interessam a ninguém, aos jogadores, mas que as editoras têm de pensar e que às vezes podem tornar um produto mais interessante para o consumidor, mais barato, mais acessível e até mais jogável. Mas que depois, por outro lado, nesta cultura lá está do Kickstarter, tornam se calhar o produto menos interessante e mais penalizado com análises e votações, porque não é tão bonito ou tão grande, digamos assim, como os outros. Sim, sim, e às vezes até a qualidade da produção. Houve um caso agora muito recente, temos o Barrage, não é? Que agora até ganhou agora o prémio Sim, do International International Gamers Gamers, não é? Award. E eu fiz Kickstarter na altura do jogo e lembro-me que aquilo teve lá uns problemas de produção, algumas coisas tiveram a ser Sim, sim, corrigidas e houve pessoas a dar no BGG claro. por isso. Uhum. As pessoas até admitiam que o jogo era bom, mas como tinha tido Uhum. alguns problemas de produção, davam ao jogo. Felizmente É, isso deve ter sido ultrapassado, porque agora o jogo está com muito boa cotação. é Mas complicado. é um caso. Um caso. É complicado. Como digo, às vezes arrancar com as produções e nesta coisa dos Kickstarters e antigamente também com essa, havia uma pressão muito grande para as editoras lançarem jogos naquela altura do ano. Hoje em dia, com o Kickstarter, lanças o produto, tens um deadline mais ou menos e tens que entregar nessa altura, porque fica muito complicado gerir os teus clientes, o Expectativas, teu não é? feedback, exatamente todas aquelas Expectativas. expectativas que estão sempre a exigir, e com razão, uma vez que avançaram com o dinheiro no caso do Kickstarter. Em Essen é apenas aquela paixão, portanto a gente não esconder, até gosto que elas venham ao stand e queiram ver um novo jogo, e às vezes não encontram o jogo e ficam chateadas e falam connosco. Mas é complicado gerir isso, e porquê? Porque nesse exemplo que falaste há pouco e outros, na nova edição do Braço, por exemplo, é algo que é muito difícil de reparar, mas que algumas pessoas não reparam, não ligam, mas eu preferia que eles tivessem demorado um bocadinho mais de tempo e tivessem corrigido aquele tabuleiro, que é escuro, é Esse mal. ilegível. Esse mal. Ok? E perguntavas-me que edição é que tu jogas, e eu jogo a anterior, para já porque não é tão bonito, mas é claro e inequívoco onde é que são os locais das coisas, não é tão escuro. E essas pequenas coisas têm a ver também com as pressões também do mercado. Os clientes querem a coisa o mais rápido possível, e depois as coisas vão para uma produção numa fábrica e mandas umas coordenadas de cor, e eles metem as coordenadas de cor, mas as cores lá são diferentes das cores cá, e depois não há aquele feedback rápido. Entretanto, tens um produto que achas que é fantástico, porque tem sem número de coisas lá dentro, mas que a nível prático, da função de jogo, enquanto jogo, e não enquanto objeto decorativo, digamos assim, fica muito bonito na estante, fica. Mas para pôr na mesa, se calhar é mais interessante e mais prático colocares o braço original, ou no caso do Barras também tinha o tabuleiro muito escuro e as peças que Sim, não sim. funcionavam, Uma também, série de coisas. exatamente, que tornam o jogo, que de facto são ambos jogos bastante bons, que tornam a experiência de jogo muito mais baixa, e essas pressões do mercado são gritantes. Algumas editoras e algumas pessoas têm um bocadinho de inexperiência, e isso acontece, mas cada vez tem acontecido mais também porque esta sociedade de consumo, não é? Este ciclo de jogos, a velocidade com que saem novos títulos e esta rapidez com que as pessoas jogam um jogo e querem jogar um novo jogo e querem jogar um novo jogo, e esse ciclo de consumo tem sido cada vez mais vertiginoso. Voltando um bocadinho ao início da nossa conversa, eu lembro-me, nós tínhamos jogos novos, mas tínhamos um jogo novo cada semana, digamos assim. Mas jogávamos aquele, depois jogávamos o outro, depois voltávamos àquele, depois jogávamos aquele. Jogávamos 30 vezes o mesmo jogo, se fosse preciso. Hoje em dia as pessoas jogam Pois. 2 vezes um jogo, uma vez um jogo, já estão sempre a pensar no próximo. 5 vezes sou bom. Exatamente. Quer dizer, às vezes 2 vezes. Exato. Porque entretanto saiu outra coisa, e assim o mercado neste momento está a funcionar assim, e a expectativa é complicada de gerir nesse aspecto. Se queres ser um produto, quando eu digo o produto lúdico de qualidade, é complicado, tens que testar muito, tens que te envolver muito,
tem que demorar tempo. E a pressão do mercado não está regulada para isso. Está um bocadinho mais naquela coisa do qual é o novo título do X, qual é o novo título da editora Y. E esquecem-se que às vezes por trás de uma editora há todo um catálogo e por trás de um autor tem todo um trajeto que às vezes é fascinante descobrir. Nós fomos fazendo isso um bocadinho no início, eu acho que também descobrir um bocadinho quando descobres alguma coisa que gostas, tentar perceber o que é que essa pessoa fez antes. E hoje em dia já é muito diferente, é um bocadinho mais o que é que essa pessoa vai fazer, não o que ela fez. Não é? Eu acho que isto que falavas até do próprio Kickstarter, desta pressão, eu acho que também estamos a sofrer aqui de outra coisa, que é estes fenómenos da polarização e das câmaras de ressonância, em que tudo é muito intenso, não é? Tudo extravasa, tudo de repente... As redes sociais, meu Deus. É complicado, não é? É Sim, complicado. Isto não vai ajudar nada àquilo que estavas a dizer, que eram estes jogos, para serem bons, às vezes têm anos de desenvolvimento, não é? Não é uma coisa do género, não é? Não sei se viste até o exemplo daquilo que foi considerado o pior videojogo do mundo de sempre, que é uma versão do ET para a Atari. Sim, conheço. Aquilo estava implementado porquê, não é? Deram ao autor um mês para fazer o jogo. Ainda assim, vale imenso dinheiro hoje em dia, porque é um clássico. E ainda assim ele conseguiu fazer um jogo jogável, não é? Exatamente. Num mês. É uma coisa incrível. Às vezes há toda uma história por trás do processo que é complicada de explicar. Até porque não tem interesse para muita gente. Para nós, se calhar, assim, nestas conversas informais tem, mas para a maioria dos consumidores não tem assim tanto interesse. Mas há uma série de conversas da indústria que depois a gente, quando fechar aqui, quando tiverem off, depois eu conto, que é para não estar aqui a dizer, não, que são interessantes para perceber isto. Só assim, como quem não quer a coisa, como trato das mídias sociais da empresa, recebo, tenho que gerir as contas e é inacreditável como tu recebes pessoas a fazerem perguntas no Facebook, Messenger, no Instagram, ainda no Twitter, em todo lado. Estás a receber pessoas e tu não respondes porque estás a trabalhar. Estás a fazer um jogo e durante um minuto, passado um minuto, já tens um segundo comentário a dizer porque é que não respondes ao meu comentário. Onde é que está aquele jogo? O que é aquilo? Porquê é que eu não tenho isto? Porquê é que as regras não estão online? Mas estão naquele sítio, está aqui o link. Obrigado. Mas não eram estas que eu queria naquela língua, com aquela cor. E aquele lá está. É muito bom no processo de promoção do jogo e naquele início onde tu queres chegar ao maior número de pessoas, as redes sociais ajudam imenso, são fantásticas, mas tornam-se um cargo de trabalho, não é? Uma coisa inacreditável de tentar responder e apagar fogos aqui e ali e consome imenso tempo, mas mesmo muito tempo, que podia estar a ser utilizado noutras coisas. A desenvolver jogos, coisas, por exemplo. Exatamente. Ainda por cima, quando tudo isto surge por pessoas que são claramente apaixonadas por aquilo, o que amplifica tudo, não é? Amplifica tudo, o bom e o mau, portanto. Nem mais. Nós temos verdadeiros fãs da editora que dizem o melhor jogo de sempre, adorei, fantástico, 7. Ok. É o nosso fã típico. Certo, muito bem. Sabes? Aquele tipo de exigência, aquela pessoa que adora, é fantástico, tudo perfeito. 7. E pronto, e nós não dizemos nada. É assim. Por falar nisto, então, como designer, tu neste momento tentas responder criando novos jogos a jogos que tu gostavas que existissem como jogador ou nem por isso? De certa forma, sim. Temos os jogos que estamos a preparar, que estamos a desenvolver agora, são um bocadinho a apostar numa coisa, num mercado que eu sempre achei que existia e que a editora também acha que existe, mas que ainda não apontámos seriamente a ele. Mas não é um jogo que eu quisesse jogar, digamos assim, só porque sou especial dos outros, porque os outros não viram. Não, é um bocadinho o mesmo do que aquilo que gostamos de fazer, mas com uma abordagem mais atual, com uma abordagem mais virada para o mercado como ele está hoje em dia,
para as pessoas, para os consumidores apaixonados que sabemos que temos e sim, ou seja, por um lado sim, por outro mantendo aquela estrutura que eu sempre disse, inovar um bocadinho, mas mantendo ali aquele patamar de exigência para as pessoas conseguirem catalogar este jogo. É um jogo do Nuno e do Paulo, este é um jogo da What's Your Game, mas ainda assim tem isto, que eu não vou dizer o que é, mas tem isto que é um lado diferente. Ok. Tem um tabuleiro, é isso que querias dizer. Pode Só? não ter. A propósito, a ideia das regras é fantástica. Sem Já regras, apontei não. aqui, exatamente. Sem regras. Experimenta. Vai correr bem, de certeza. Esperemos que ninguém roube essa ideia. Eu acho que vai correr bem. Quem tentar tem um futuro garantido. Provavelmente não tem indústria. Exatamente. Quando vocês estão a desenvolver jogos, e até disseste que vocês começas sempre pelos temas, não é? Ou seja, há aqui uma coisa que tu no fundo queres simular, não é? Estás a querer simular alguma coisa. Uhum. E isto é sempre um equilíbrio difícil de fazer entre a simulação e a jogabilidade. Como é que vocês resolvem isto? Eu imagino que isto dê constantes problemas, não é? Porque passado um pouco, se calhar tem um jogo tão complexo Sim. que fica injogável. Impossível de jogar. No início, para começar, o que a gente fazia era adicionar uma regra. Ou seja, se isto não está a funcionar, adiciona-se Mais isto. um E penso. agora, se isto está a funcionar, adicionas isto. Depois faz isto, e então estavas a fazer muitos patches para tentar que aquilo funcionasse. Depois, com a experiência, começas a perceber que não é bem assim, que às vezes tens que riscar, tens de corrigir, tens que voltar ao início, perceber onde é que está o erro. Assim como a imagem, um bocadinho como fazer aqueles puzzles de Sudoku, em que tu chegas ao final, ao último número e, epá, mas este número já aqui está. E tens que ir atrás 20 vezes para perceber onde é que colocaste o número errado em quadrícula. Em vez de confirmar sempre os passos. Um bocadinho nos jogos de tabuleiro é um bocadinho isto. A gente às vezes desenvolve aquilo total mínimo, quase a chegar ao final e percebe, epá, mas já está aqui um certo. Então se calhar há aqui um erro qualquer. E tens que ter a humildade por um lado e a inteligência por outro, que não é fácil ter. Dá muito trabalho só vem depois de alguma experiência de voltar atrás. De voltar atrás e admitir que por muito boa que algumas partes fossem e tivessem a correr, que talvez no início houvesse ali alguma coisa. Corrigir, voltar a escrever, tentar que funcione. E provavelmente não vai funcionar outra vez. Voltar atrás, corrigir, testar, voltar atrás, corrigir, testar. É muito isto. Quem acha que se fazem jogos por, sei lá, por magia, Intuição, por magia. genialidade, exatamente aquela coisa do mestre que está num sítio e que de repente lembra-se, olha, o jogo devia ser assim, escreve, faz o jogo em 10 minutos, está completamente enganado. Não conheço ninguém que alguma vez tenha trabalhado assim, designers, e é muito trabalho, é mesmo muito trabalho, é um processo que às vezes é complicado porque tens que lidar com o teu ego, tens que lidar com as tuas frustrações, é muito complicado. Achas às vezes que as coisas estão a funcionar perfeitamente bem, às vezes não estás em linha com o editor, às vezes não estás em linha com, no meu caso, com o coautor. E tens que dar o braço a torcer às vezes voltar atrás, outras vezes insistir, e nesse processo de compromissos e de constante mudança, de constante evolução, mais do que mudança, evolução, vais conseguir um produto final que pode demorar mais um bocadinho ou menos, não interessa. O que interessa é que ele vai ter um bocadinho de todas as iterações que foste tendo de design. Todos os processos te deram um bocadinho daquele jogo final. E eu gosto muito, no final, jogar o jogo, a primeira cópia, quando vem, para testarmos, olhar para o jogo e testá-lo e perceber que aquilo veio desde o início, aquilo veio desde aquela vez que testamos, aquilo está ali por causa daquilo e perceber de onde é que vieram as coisas todas. E isso dá-te um bocadinho mais de experiência para a próxima vez, quando estás a criar o jogo, para partir já com essa base, que é, o jogo é uma constante evolução. É um processo, não é um clichê de gênio em que eu chego e digo, olha, este jogo era giro se fosse assim, está feito, espetáculo, funciona tudo, maravilha. Não, isso não existe. E quem disser que existe,
Não acreditei. Aliás, era como tu se calhar dizias, não é? Tu olhas ainda hoje para o Nippon e se calhar ainda te dá vontade de ir lá alterar qualquer coisita. Não é? Digo isto muitas vezes, que o editor tem acho que era o Lobo Antunes, aquela história do Lobo Antunes que diz sempre que o editor tem que lhe tirar o livro da mão à força, porque para ele nunca está acabado. Para mim era exatamente a mesma coisa, e não estaria acabado. E às vezes também para os editores, porque os editores depois têm outra ideia, depois, se calhar devíamos ter feito isto, este marketing de outra forma, esta mecânica. Devemos ter feito um jogo sobre vikings. Sim, exatamente. E por que não? E por que não? Não, mas há um sem número de ideias e por muito que tu queiras abstrair-te e pensar, agora vou só pensar neste novo projeto. Não, continua sempre lá no fundo a pensar, mas aquela mecânica ali se calhar não ficava mal. Nunca paras de criar. E falaste aqui de que querias um jogo em coautoria, isto era outra coisa que eu queria perguntar, não é? Sim, Eu imagino que isto tenha muitas vantagens para vocês debaterem ideias e até para testar os jogos, quando se sim. calhar aquilo ainda nem é protótipo, não é? A testar pelo menos a ideia falando, não é? Também é uma parte importante antes de passar para a materialização. Mas também isto obriga, se calhar, às vezes, a abdicar de algumas coisas que às vezes uma pessoa se agarra como criador, não é? Que o criador de qualquer coisa, por vezes ficamos Completamente. muito donos daquilo que nos sai da cabeça, não é? Sim, sim. Eu não, já disse isto algumas vezes, eu não conseguiria fazer um jogo sozinho, porque comecei com o tal desafio do Paulo, que falei há pouco, e, e foi esse o meu processo criativo desde o início, e agora não, acho que não conseguiria fazer de outra forma, que nasce muito de uma coisa que eu gosto muito, que é a ideia tem imediatamente um feedback. Ou seja, eu tenho uma ideia para uma mecânica, o Paulo tem uma ideia para uma mecânica, ou para alguma coisa em relação a um jogo, a um projeto, e a outra pessoa imediatamente diz, epá, mas isso parece-me bastante parvo, ou isso parece-me bastante interessante, e já pensaste nisto? E esse feedback imediato é uma coisa que se tivesses a criar sozinho não acontece. Tens que o fazer na tua cabeça. E o teu nível, as tuas experiências, o teu processo de criação, toda a tua vivência, mesmo a tua personalidade, a tua forma de ser, é diferente. As pessoas são diferentes. E eu e o Paulo somos bastante diferentes em muitas coisas. E nisto a criação também ajuda, nos gostos, nas formas de ver as coisas. É muito, muito, muito útil. Eu não conseguiria trabalhar de outra forma. Dito isto, também atrapalha bastante, porque depois vem aqueles conflitos, aquelas coisas. Damos por nós, eu que sou bastante latino, digamos assim, a gritar e a falar muito alto e muito exacerbado, porque aquela mecânica é perfeita e funciona, de certeza. E depois, pronto, era o que eu dizia há pouco, de dar um bocadinho um passo atrás, deixar o ego um bocadinho de lado também custa. No início era mais complicado, depois tu percebes que evoluís imenso se ouvires as outras pessoas, porque lá está, os egos e os gênios não existem. É tudo um processo de cooperação e há muitas cabeças por trás de um jogo. São os designers, são os autores, são os editores, são os próprios ilustradores. Há muita gente, os playtesters, que está ali a pensar e há muita coisa por trás daquilo. Se tiveres só o teu ego por trás de um jogo, esquece, não vale a pena. Pode ser sucesso num jogo, pode ser sucesso noutro, mas depois não vais conseguir continuar a criar. E falámos também aqui de que este- esta abordagem aos jogos, não é? Uma abordagem de procura de constante inovação, embora Sim. tenhas dito que devemos manter muitas das coisas que sabemos que Uhum. funcionam, não é? Uma das coisas que eu tenho visto como uma possível inovação e que tem sido testada em alguns jogos e tem corrido bem é o facto da introdução das tecnologias digitais, aquilo que nós chamamos de jogos híbridos. Qual é que é Uhum. a tua opinião sobre isto? É, é muito em contra aquilo que falamos dos clubinhos e das novas pecinhas. Se tiverem, de facto, se fizerem sentido, se forem usados com inteligência, ou seja, se for realmente necessário, acho que faz todo sentido. E é uma mais-valia tremenda para um produto. Porque consegues chegar a outros mercados, consegues ter à mesa a jogar um jogo uma geração que se calhar tem
que não estaria à mesa a jogar um jogo se não tivesse uma integração híbrida com qualquer coisa digital. Outra coisa é o que já se tentou fazer e que se faz muitas vezes, que é a gente fez um jogo, porque é que não faz uma app? E este é o processo que não faz sentido, que é, se organicamente o jogo não precisa de uma app, se já existe ou se foi feito, fazer uma app só para tornar o jogo mais digital ou mais acessível a outro tipo de pessoas, nunca vai resultar, porque as pessoas também percebem. Lá está. Se eu tiver uma app que serve para lançar um dado, qual é o sentido que isso faz? Não é? Eu tenho muito mais gozo de ter um dado na mão e fazer assim, dar um beijinho no dado e lançá-lo, do que carregar no telemóvel frio e esperar que aquilo faça qualquer coisa. Não é? Sim, é uma integração digital, sim, são novas tecnologias, mas não é isso que nós queremos. Agora, se essa integração for feita numa base mais do tema, da história, da orgânica do jogo, se fizer sentido, acho que é um nicho de mercado importante e uma direção que o mercado pode tomar. Lá está, sempre com aquela salvaguarda que as coisas têm que ter sentido funcional para existirem. Não vamos fazer só uma app porque sim, não vamos só criar o jogo, a versão digital do jogo, porque o jogo teve sucesso em tabuleiro. Há coisas que não são assim, não é? Eu posso ter um exemplo estúpido, se calhar, mas não interessa. O Agrícola funciona muito bem na mesa, mas se eu tiver uma app do Agrícola, se calhar há um sem número de jogos, exatamente. Melhores, digitais melhores que aquilo. Há milhares e milhares de jogos onde tu estás a fazer harvest de coisas, não é? Estás a colher coisas e que têm anos de luz de diferença do jogo. Portanto, não faz o mínimo sentido existir um jogo digital. Lá está. Depende do caso. Acho curioso. Às vezes penso nesse tipo de integração em alguns projetos que temos em carteira, mas muitas das vezes a resposta a que chego é que é mais uma gimmick do que uma mais-valia. E quando essa conclusão, enquanto editores chegamos a essa conclusão de é mais gimmick do que mais-valia, não vale a pena. As pessoas não são parvas, os consumidores podem ser enganados um bocadinho, mas não, eles vão perceber. É como dizias, por vezes há os inovadores, não é? Querem trazer inovação para isto, dizem, eu vou arranjar aqui uma app para lançar dados. Sim. E uma pessoa diz, mas eu gosto é de lançar os dados, então vais-me tirar aquilo que eu gosto do jogo. Sim, isso não faz sentido. Agora, acho eu, isto não faz sentido nenhum. Nós gostamos de mexer nas peças. Nem mais. Então vão-nos tirar as peças, que é aquilo que nós gostamos de fazer, porque é a tatilidade, que dá tangibilidade à coisa, não é? No entanto, temos outro caso, que eu acho que é sempre aquele exemplo, não é? Que é o caso do Alquimistas, em que tu usas a app para te fazer a combinação dos elementos. E isto evita que tenhas um jogador à parte, que só a coisa que ele faz é fazer uma tabela de cruzamento, porque a informação tem que estar oculta para os outros, não é? Claro. Isto aqui eu acho que a app é bom, não é? Funciona. Exatamente. Lá está, mais uma vez, se tiver um aspecto funcional, se servir o jogo mais do que se servir o jogo, perfeito. Faz sentido. Não é fácil encontrar exemplos em que isso aconteça bem. Pois. Por enquanto. Lá está, nós gostamos, eu, pelo menos falando de mim, eu gosto demasiado daquela história de fisicamente mexer este meeple daqui para ali. Não há nada que substitua isso. Sem dúvida. Agora, alguma coisa mais de experiência aqui, pessoal. Quando alguém que se calhar não te conhece ou não conhece o teu percurso e te pergunta o que é que tu fazes, e tu dizes que eu faço jogos de tabuleiro. Já tiveste alguma história absurda com isto? Eu já tenho a linga-linga, porque funciona sempre da mesma forma, que é, então o que é que faço? Então faço jogos, sou designer de jogos, e a primeira pergunta, a primeira afirmação é, ok, então jogos de computador. Não, jogos de tabuleiro. Quê? Quê? Então agora já sei como é que faço. Digo, eu faço, também dizia, sou designer. Designer, as pessoas também associavam a desenho. Faz a ilustração dos jogos. Não, ok, é desenho, mas é outro tipo de desenho. É o autor dos jogos. Ok, então és uma editora. Então já sei como é que é. O que é que tu fazes? Faço jogos de tabuleiro, assim como o Monopólio, um bocadinho mais complicados. Okay. Vírgula.
Assim como o Monopólio é um bocadinho mais complicados, sabe, alguém tem que os fazer. Ok. É esta a frase que uso para tudo agora. Agora é, então o que é que tu fazes? Fazes jogos de tabuleiro, assim como o Monopólio, sabe, bens mais complicados, alguém tem que os fazer. Sorriso. E resulta, tem resultado. E Então tenho mantido isso. nunca ninguém Obviamente. disse, se recusou a acreditar e dizer que estavas literalmente a gozar com ela. O que aconteceu? Não, acontece muitas vezes o. Não, agora a sério. O hobby faz isso, é giro, isso é giro. Os joguinhos são giros. Mas agora a sério, o que é que tu fazes mesmo? Como é que tu ganhas a tua vida? Dinheiro, dinheirinho, é? Isso dá Não, dinheiro, não? Alguém acontece. paga por isso? Não, não, não. Sim, ok. Eu também tenho hobbies, mas e o que é que fazes mesmo? Acontecia um bocadinho mais no início. Agora já acontece um bocadinho menos, mas. Tens notado que isso mudou, que isto agora já não é uma coisa tão Sabe, bizarra, tão bizarra, tão bizarra. sim, excelente uso da palavra bizarro. Sim, claramente. Tem saído imensos artigos nos jornais, peças na televisão, há todo um conjunto de associações que existiam no início, como tu sabes, que desenvolvem um conjunto de atividades que leva os jogos de tabuleiro a mais pessoas e elas começam a perceber mais. Há mais jogos nas lojas, há mais destaque aos jogos nas lojas. Eu digo isto como exemplo a muita gente que eu, quando a FNAC veio para Portugal, eu para encontrar um jogo de tabuleiro tinha que ir ao corredor mais escondido, com a luz apagada no canto, e havia lá dois jogos e um era o Catan. E pronto, hoje em dia chegamos à FNAC, da nossa zona aqui em Leiria, e a primeira zona de produtos é, tens de um lado os aparelhos da Apple, os Macs, e do outro os jogos de tabuleiro, uma secção bastante grande. Também muito com o contributo dos três board gamers de Leiria que tu também conheces. E, e isso, lá está, mesmo que as pessoas não conheçam, já olham, já entram numa FNAC e olham à sua esquerda, digamos assim, e veem, então, mas o que é isto? Jogos? Então já conhecem, já percebem que é uma indústria que existem vários títulos, não há só um, há muitos, e que têm nomes escritos na caixa. Mas, que também que é tal história. Há Alguém tem que. pessoas que os fazem. E claramente eles estão a crescer em importância e destaque e notoriedade, mas também estamos numa altura em que os jogos estão cada vez a ser mais usados e assumidos como coisas sérias para outros fins. Como é que tu vês isso? Esta coisa das gamificações, das gamifications, dos serious games, essas coisas todas que estão a surgir. Acho isso extremamente interessante. Essa, usar jogos como ferramentas em salas de aula, em formações, em trabalho, acho muito fascinante. E perceber que isso começou um bocadinho mais ligado a toda a indústria dos jogos digitais e à forma como eles. Havia muito mais literatura, porque estavam muito mais desenvolvidos desses processos como mais um processo de gratificação, gamificação, gamification como um processo em que estás a tentar sacar alguma coisa de um utilizador, Uhum. uma coisa muito mais Exatamente. para uma coisa que neste momento tem uma abordagem muito mais social, muito mais interessante, muito mais pedagógica, muito mais. Lá está, uma coisa que eu gostava de ler e seguir. E é isso que eu acho que dá força a estas novas abordagens teóricas, digamos assim, que nós também fazemos um bocadinho na editora. Tentamos perceber o mercado, as pessoas, as lógicas, às vezes tentar criar alguns conceitos que não existam. O que é que leva as pessoas a gostar deste determinado tipo de jogos e não daqueles? Que tipo de emoções deve transmitir um jogo? Que tipo de processos de análises tu consegues tirar e eleições consegues tirar deste tipo de jogo, deste tipo de mecânica, deste tipo de harmonia, deste tipo de relação entre pessoas. E isso é, para nós, enquanto editora, muito bom, porque nos ajuda imenso a tentar ser mais objetivos naquilo que fazemos. Para mim, enquanto autor e enquanto pessoa que gosta muito de jogos de tabuleiro, é extremamente gratificante porque leva às pessoas aquela utilidade que eu também via nos jogos de tabuleiro,
mas era muito complicado de explicar. Aquela história de tu perceberes que quando jogas um jogo estás a aprender imenso, sem que ninguém te esteja a impingir a aprendizagem. Aquela história de eu estou a jogar um jogo e acontece qualquer coisa, ou qualquer coisa, eventualmente, não sei, mas daqui a um ano surge uma pergunta e alguém diz: Olha, aconteceu isto naquela cidade inglesa, e tu lembras, mas isso é aquele sítio no braço, onde Exatamente. tem e podes vender para lá. Ou, lá está, é todo um conjunto de conhecimento, pode ser, neste caso, literal, que é um nome, uma associação entre um nome que um ano depois te aparece e tu lembras-te daquilo e consegues localizá-lo no mapa, e outro tipo de abordagem que é social, que também tem a ver com a dinâmica de interação, a dinâmica de grupo, a dinâmica que só se consegue fazer ou criar à volta de uma mesa e à volta de um jogo de tabuleiro. O que me fascina imenso. Uhum. E uma vez que trabalhas profissionalmente numa editora, não é? Com muito trabalho feito e trabalho reconhecido, e que até admitiste aqui que tens esse interesse por este lado de investigação, que acaba por tentar fundamentar estas coisas e sistematizar. Na tua opinião, achas que existe aqui conexões e comunicação adequada entre este mundo da investigação e académico e o mundo de quem produz e quem faz isto na prática? O que é que te parece? Acho que não. Para já, porque é a primeira vez que alguém me faz uma pergunta dessas. Portanto, se foste tu a primeira pessoa a fazer uma pergunta dessas, é porque ou ninguém tinha achado interesse em fazer uma pergunta dessas, ou ninguém sequer estava a pensar nessa relação e nessa abordagem. É uma coisa que, para nós, por vezes, é algo que faz parte do nosso trabalho e às vezes as pessoas não sabem. Nós também temos que ler e, e perceber as coisas. Não é? Eu dou por mim agora a ler alguns livros, alguma literatura desta de jogos, muita dela tem ainda, como te falei há pouco, ligada mais aos jogos de vídeo do que aos jogos de tabuleiro, mas é interessante. E perceber alguns conceitos que eu não percebia, que eu sabia que existiam, mas que não conseguia ter uma palavra que me identificasse, ter Uhum. um método que o explicasse, e por vezes até alterando alguns dos nomes que vou lendo, mas a representação da teoria associada à prática que nós vamos tendo no nosso dia a dia na editora consegue facilitar claramente a produção dos jogos e a percepção que nós temos do produto e todas as relações que saem e que nascem daquele produto e das interações que provoca, quer seja antes ou depois de o jogar. Como dizias há pouco, aquelas coisas que nós não explicamos, mas que percebemos, a sensação tátil, o rolar os dados, o push your luck, não é? Desafiar a tua sorte, Uhum. todas as essências do ser humano que nós não percebemos quando estamos a jogar, ou pelo menos não as achamos relevantes, mas que são fundamentais para dar aquela experiência que só um jogo consegue dar, que nenhum filme jamais dará, que nenhum livro, por muito bem escrito que esteja, te consiga dar. Essas coisas dão-te outras coisas, mas Claro. o jogo e a forma como esse tipo de fenómeno age de forma única é muito bom e aí gostava claramente de ter mais interação entre o mundo académico e as editoras nesse aspecto, para termos acesso também a mais material e acho que também temos alguma coisa a dizer que poderia acrescentar Exatamente. a muitas, vamos chamar de teses ou livros que estão a ser feitos ou que já foram feitos, que às vezes que são bons, que nos ajudam, mas que já há coisas que entretanto foram mudando no mercado e naquelas relações de conceitos que nós podíamos adicionar alguma coisa, por muito pouco que fosse, mas alguma coisa que podia ser importante. Sim, eu acho que isso seria realmente muito, muito importante. Eu tenho estado, neste momento estou mais na parte académica, mais na parte de investigação, e noto isso, que existem coisas, existem investigadores a fazer trabalhos muito interessantes com jogos e a comparar coisas muito interessantes, mas mesmo depois, dentro de quem faz investigação em jogos no geral, nem estou a falar só de digitais, porque basicamente fazer um jogo é um jogo, independentemente da plataforma ou do formato, há ali Sim, sim. coisas que são comuns a todos, e eu noto ainda uma surpresa muito grande por muitos investigadores deste, deste tipo de jogos de tabuleiro modernos, ou jogos de hobby, que Uhum. supostamente até
a designação mais correta, em vez dos jogos de hobby. Eu noto que ainda há muito desconhecimento, o que é pena, porque tanto é como dizias, tanto do lado das editoras como do lado destes investigadores, havia muito a ganhar, até porque existem cada vez mais licenciaturas, mestrados em videojogos e coisas do género, pós-graduações, aplicações sérias de jogos, é um sem fim infindável de coisas que estão a surgir e se houvesse mais esta integração, acho que o resultado seria melhor para todos. Também acho que uma Parece. cadeirinha, só uma cadeirinha no primeiro ano, no primeiro semestre de jogo de tabuleiro, era fantástico. Só assim com um bocadinho de interação, um bocadinho de prática ali, acho que ajudava imenso. Acho Mesmo que isso para vai quem. acontecer. Eu acho que isso Eu vai acontecer. Eu acho espero que que... sim. E por muito que as pessoas achem que não, e às vezes o processo de investigação é diferente, mas se tu vires os gabinetes da Google, dos engenheiros da Google, têm sempre jogos de tabuleiro lá atrás. Mas não há nada a fazer. Tu podes jogar muito jogo digital e estar muito agarrado a outro tipo de plataformas, que também vais ter o bichinho dos jogos de tabuleiro. Estará lá, já esteve em maioria, ou vai começar a estar a partir de algum momento. Portanto, mais tarde ou mais cedo também os académicos vão perceber isso. Sim, sim. Mais claramente. Não Eu tenho acho que é inevitável e acho que isto até da pandemia do Covid agora veio demonstrar. Eu tenho sentido isso, como estávamos um bocadinho iludidos com o digital. Tudo seria digital e ia ser fantástico e tal. E depois agora nós nas conferências digitais, os comentários são sempre os mesmos, que é, que pena não podemos estar juntos na conferência. Claramente, E a é isso. pensar, então, mas o digital é assim tão bom. Mas Uhum. afinal, o pessoal quer todos estar junto na mesma. Ou seja, os jogos de tabuleiro têm demonstrado isso. Não estão assim, provavelmente tão conhecidos. É que, de facto, se calhar o principal componente dos jogos são as pessoas, né? É Isso é que mesmo. faz a diferença total, né? E a interação E entre eles, claramente. a interação é, por exemplo, o David Parley, que já deve ter visto, né? Como historiador de jogos, ele diz que a grande mudança que aconteceu neste tipo de jogos modernos é que o centro deixou de ser o tabuleiro e passaram a ser as pessoas. Isto é uma mudança brutal, né? No próprio design dos jogos. E estávamos a falar aqui também, comparaste, ainda bem que comparaste os jogos com livros e com filmes e com afins, porque era a pergunta que eu queria fazer, não é? Para ti, os jogos são arte? Acho que não. E então, Às vezes, porquê? sei lá, Porquê que um livro é arte e um jogo não é? depende do livro, não é? Sei, o jogo de tabuleiro, até pelo processo de criação, era aquilo que eu te dizia. É um processo muito colaborativo, que intervém muitas pessoas, é um processo complicado. É assim, escrever um argumento para um filme é arte? É uma pergunta para ti. Eu diria que sim, né? É uma das sétimas artes, não é? Não, isso é o cinema, não é? Isso é o filme. E a literatura também. Hum, Mas o argumento é a literatura? Então não é? Não, ok. Então um livro de regras também é literatura. Também pode ser. Então, de certa forma, um jogo de tabuleiro tem imensas partes de arte. Tem lá está a perspectiva artística da obra de arte, se for um Kickstarter lindíssimo, tem o livro de regras com um bocadinho de literatura, tem muita arte, mas eu não acho que seja arte, dá demasiado trabalho Para ser arte. ter arte. Não, estou a brincar. Tem muita transpiração e muito pouca Eu acho, inspiração. eu acho que se É, continuares com isso, vais ter ainda mais comentários nas redes sociais de artistas é provável, mas a dizer que afinal assim, eles trabalham. eu não te vou dizer se é arte ou se não é, mas vou-te dizer uma coisa, porque para mim é óbvio, eu não sou nenhum artista, ok? Não me considero artista, considero muito mais, lá está, uma pessoa que olha para editor, digamos assim. Eu tento tornar uma coisa que já existe e torná-la um bocadinho mais acessível, digamos assim. Ou seja, estás a gerar uma experiência. Gerar experiências é o objetivo dos jogos, em geral, não é? Ok. É o mesmo da arte. Sim, sim, sim. Mas o tipo de experiência é uma experiência que nós tentamos que seja quase sempre a mesma. Quase Com, sempre. com um determinado número de regras, com um Ok. determinado número de interações, tentas. Não me considero artista, não. E acho claramente que
os jogos de tabuleiro não são arte. Se me disseres, posso dizer que se daqui a 100 mil anos uns arqueólogos tiverem aqui uns aliens a escavar e encontrarem uns jogos de tabuleiro, uns jogos não, umas peças se calhar eventualmente. Um Kickstarter, não é? Cheio de Exatamente, miniaturas. um Kickstarter ali maluco. E disserem, esta é uma representação artística, se calhar nessa altura pode ser um bocadinho de arte. Para já é só um trabalho muito aborrecido, muito chato, que uns malucos fazem, porque alguém tem que os fazer. Lá está, os artistas, uns malucos. Estás a ver? Sim, sim. E por falar em artistas, como designers, Sim. o que é que tu achas quando alguém pega num design teu ou vosso e o altera porque diz que ficava melhor assim ou assado? As house rules e aquelas alterações e aquelas coisas. Como é que um autor lida com isto? Bem, aos rules não me incomodam. Se tu quiseres, lá está. Imagina que tens um livro e vamos comprar artes. Não as artes. Mas imagina que tens um livro e tens escreveste alguma coisa no livro e depois chegas lá e riscas o que o autor escreveu e escreves qualquer coisa tu mesmo, faz todo sentido. Não é? Portanto, fazer aos rules num jogo é perfeitamente normal. Achas que é uma mais-valia até? Não, estou a brincar. Ok. Há partes, há os rules e há os rules. Às vezes há coisas que chegam depois do design que tu nunca te apercebeste durante o processo, que até podem ajudar o design a tornar o jogo mais interessante, mais fácil, mais acessível ou até melhor. E se isso for o caso, não tenho problema nenhum, mas mesmo nenhum, em assumi-lo e até fazer uma nota no sítio oficial ou no Board Game Geek aconselhando a alteração. Mas, regra geral, a maior parte das vezes, as coisas que estão num produto, sobretudo, eu falo dos meus porque sei o tipo de processo que está lá, que é o nosso e a exigência do editor e tudo isso, que se está lá é porque faz sentido, ou porque nós todos dentro do processo achamos que fazia sentido. Tentem, digamos assim, que faça sentido. Ou perguntem porque é que está lá, antes de corrigir. Eu prefiro isso, mas não tenho problema nenhum em aceitar uma boa correção quando a vejo. Ok, muito bem. Porque lá está, nada é perfeito. Os jogos, é como te digo, eu já alterei o Nippon 3 vezes, só olhar aí para o teu ombro, É uma arte inacabada, não é? completamente. Não arte, mas É uma coisa inacabada. é um processo inacabado. E por falar É um numa coisa, bocadinho, é uma uma coisa, manufatura. por falar de uma coisa que não está acabada, Sim. quando é que tu achas que isto tudo vai acabar? Quando é que o mercado vai tender? Um- Uma vez que o mercado tem mudado tanto nestes últimos, sei lá, 20 anos, não é? Desde Uhum. 2000 para cá houve uma mudança brutal neste Brutal. tipo de jogos, não é? Quando é que achas que isto vai... Isto é uma bolha, vai rebentar, isto vai desaparecer? Eu, sinceramente, há muito tempo que achava que isto ia arrebentar, não fazia sentido, é uma bolha. E depois o tempo foi completamente contrariando todas as minhas expectativas. Houve uma altura que eu achava que o crescimento não podia continuar a acontecer. E foi nessa altura que eu comecei a ir a essa, a ver as feiras, e foi precisamente o contrário que aconteceu, que foi não só podia crescer, como podia crescer exponencialmente, como nenhuma outra indústria crescia nessa altura. E foi todo um processo de evolução. Como todos estes processos assim exponenciais, há algumas coisas que vão ter tendência em acabar, não tenho dúvidas disso, que não podem existir tantos editores e tantos jogos, porque não há mercado para tanta coisa. Mas o facto de haver neste momento tanta coisa ajuda também a potenciar os jogos e a fazê-los crescer. E toda esta concorrência faz com que existam produtos cada vez melhores e isto, como enquanto efeito bola de neve, também ajuda a que chegue mais gente ao hobby, cheguem mais consumidores, como tal, chegam mais oportunidades e mais pessoas a pensar que pode existir aqui alguma oportunidade. Como tal, acho que vai continuar a crescer, vai desaparecer algumas das coisas, vão desaparecer algumas das coisas nos números que as conhecemos, aquelas coisinhas que a gente gostava, que falámos há pouco, aquelas editoras mais indie, mais pequeninas, mais familiares,
aqueles joguinhos assim mais pequeninos vão continuar a existir, mas são jogos de nicho, vão ter o seu mercado, mas um mercado muito mais pequenino, mas os grandes distribuidores e as grandes editoras, sobretudo os grandes distribuidores, sem dizer nomes, vão agarrar muito o mercado, e essa concentração vai fazer com que desapareça muita da diversidade que existe hoje em dia. Não em número, acho que o número de títulos se calhar vai continuar a subir, mas o número de títulos diversos e este tipo de mercado que temos agora, com tanta coisa e tanta coisa a apontar para todo lado, vai deixar de existir. Mas os títulos vão continuar a aparecer e vai continuar a ser uma indústria pujante. Ou seja, achas que a massificação disto vai gerar quase como uma indiferenciação dos jogos? Acho que, como qualquer processo destas indústrias, quer seja, vamos chamar todas as indústrias, há uma coisa em que vamos todos chegar ali ao nível pop, não é? Pop. Vamos ter um sistema, e esse sistema pop funciona, e esse sistema vai ser usado e abusado, e vai existir muito, já se nota um bocadinho, mas vai-se notar cada vez mais aquela história dando o exemplo parvo, aquele jogo ter sucesso como tal, vamos fazer jogos com aquele tema, mas depois nenhum jogo tem sucesso com aquele tema, e as pessoas pensam, se calhar não era o tema que teve sucesso, era a mecânica, vamos fazer muitos jogos com aquela mecânica, e não tem sucesso, e depois as pessoas percebem que se calhar era o autor, aquele autor vai fazer muitos jogos, mas nenhum presta. Mas a indústria está sempre a atirar, a tentar replicar o sucesso. E isto não é bem assim, porque o sucesso, como eu dizia há pouco, é tudo parte de um processo, de uma coisa que demora tempo, que dá imenso trabalho, e não é só. Lá está. Uma coisa que é novidade hoje, amanhã já não será novidade. Ou seja, o mesmo jogo lançado hoje, se tu lançares um jogo muito parecido, baseado neste jogo, já tem que ser contextualizado com todos os jogos que existiram para trás dele, incluindo o mesmo. Por exemplo, jogos com pássaros, não é? E, por exemplo, vamos chamar. E ecossistemas, e pássaros, e espécies, jogos e essas coisas. Exatamente. Essas figurinhas, jogos de. Há todo um sem número de jogos, mecânicas, que depois são replicadas até à exaustão, e porque pensam que esse é o fenómeno de sucesso, e não percebem que o fenómeno de sucesso é diferente desse. Não é o tema ou a mecânica, é a combinação dos dois no contexto em que existem naquela altura. O conceito de novidade, o conceito da apresentação, todo o hype anterior, todo o processo de lançamento, o nome do autor, o nome da editora, existem um sem número de fatores, e não só a cópia pela cópia, não é? O sucesso não aparece do nada, lá está, dá muito trabalho. Exatamente. E só por isso é que estão a mar, não é? Yeah. Nem mais. E pronto, para acabarmos aqui, porque isto já vai longo, queria te dar aqui só a oportunidade, se quiseres, de partilhar mais alguma coisa sobre o futuro, alguns comentários, alguma coisa que queiras partilhar para ficarmos aqui registados. Posso ficar registado. Gostei muito da conversa, Miquel. Sempre um prazer falar contigo, porque és uma pessoa que estás muito interessada nisto e tens uma perspectiva que muito pouca gente, talvez ninguém em Portugal, tenha desta coisa dos jogos, e de como isto tem uma importância para além daquilo que é joguinhos, não é? Para além daquilo que que também é verdade, que é divertido jogar e conviver, mas que existe muito mais por trás disto. E é sempre um gosto muito grande falar contigo por causa disso. E dar um forte abraço, dar-te a ti um forte abraço assim à distância, e a todo o grupo de Board Gamers de Leiria, e a Asteriscos, e essa malta toda, que já tenho bastante saudades deles. Até breve a todos. E o resto do pessoal que está aqui a assistir a isto, desculpem lá, mas eu e o Miquel, quando nos pomos a falar, era isto. Assim, não nos calamos. Então, Pois é. Desculpem lá qualquer coisinha, mas pronto. Este ano Obrigado, não houve Liriacon. Nem Quer mais. dizer, positivo que não se joga nada, mas onde se conversa muito. Exatamente. Algumas das melhores conversas e mais interessantes conversas de jogos que eu tenho é na Liriacon, quer seja nas talks, quer seja ao balcão a ver uma Imperial. Exatamente, é muito bom.
E olha, obrigado pela conversa também, pela simpatia, que Obrigado. claramente exageraste, não é? Mas tinhas-me pedido no início. Pois foi, mas pronto, também. Mas eu tenho que dizer agora que exageraste, não é? Como se fosse uma coisa não Ok. combinada. Ok. Pronto, vamos ficar assim. Não foi combinado. Muito obrigado e olha, esperemos então que isto tudo passe e que as coisas consigam voltar a alguma normalidade possível para conseguirmos aproveitar as boas companhias, os bons jogos e as boas conversas, porque tudo isto, acho que é isso que faz o hobby e a paixão por isto, não é? Completamente. Então, até já. Então vá, tchau, obrigado, até um dia destes. Tchau, obrigado.